Boa noite, povo de Deus, graça e paz. É com muita alegria que estamos aqui outra vez, reunidos para adorar o Senhor. Que você possa nesse momento parar um pouco em meio às preocupações e voltar o seu coração, voltar então sua mente, toda a sua força e inteligência para o Senhor. Para que Ele possa te ministrar, para que essa noite seja uma noite de refrigério de Deus em tempo de aflição. Que você se sinta abraçado pelo Senhor, que onde chegue a nossa voz, os nossos louvores, que de fato possa gerar mudança, possa fazer diferença, que você tome posse desse culto, das ministrações, seja em oração, em música e adoração ao Senhor, seja na pregação da palavra, que você possa tomar posse dessas sementes que vêm de Deus para gerar vida em meio ao caos. Eu convido a todos a fechar os olhos e falar com o Senhor. Sabe, Senhor, nós carecemos, Senhor, da Tua presença. Nós dependemos, ó Pai, do Teu agir, do Teu falar. Ó Deus, dependemos da Tua direção, porque há momentos na vida que não sabemos para onde ir, nós não temos a resposta para todas as perguntas. E Deus, vivemos dias de grande interrogação, onde as próprias autoridades não têm segurança de quanto tempo, da consequência na economia e, consequentemente, na vida das famílias do nosso Brasil. Mas o fato, Deus, é que isso tem se espalhado como peste pelo mundo. E pedimos ao Senhor misericórdia. Por isso, Deus, de uma forma especial, libera o Teu bálsamo, a Tua palavra, que ela possa nos alcançar nesta noite. Seja o centro, Senhor. Nós dependemos do Senhor diante, Pai, do incerto, diante da calamidade, diante da possibilidade do caos, diante daquilo que desconhecemos, diante do mistério da própria vida, que não temos o controle, que não está em nossas mãos. A Deus, seja o centro desse culto e fala conosco mais uma vez de forma poderosa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu convido você a adorar conosco aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos pedir ao Senhor que nos renove. Renova, Senhor. Renova as nossas forças. Renova-me. Amém, Deus. Necessitamos, Senhor. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me. Peço o Senhor para te renovar nesta noite. Peço o Senhor para te visitar nesta noite. Já não quero ser igual. Faça a sua oração. Senhor, renova, Pai, este filho, esta filha, essa pessoa que nos ouve nesta noite. Ministra, Deus, de uma forma poderosa, sobrenatural. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração
necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Vamos declarar: Deus está aqui. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Jesus, ali estou no meio deles. E nessa noite estou aqui com minha família, e o objetivo é dividir esta alegria no sentido de esperança, essa fé, mas ao mesmo tempo de somar. Amém, como comunidade, ainda que na distância física, mas estamos unidos em uma mesma fé, no mesmo Senhor, amém, em uma mesma esperança, um só amor. Então nós vamos adorar o Senhor dizendo: Deus está aqui, creia, porque Ele está aí onde você está, Ele está conosco. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Glória a Deus. Certo de que o Senhor está aqui, nós também vamos ofertar e dizimar o nosso Deus. Nesta noite nós vamos estar consagrando um dízimo e uma oferta e uma serva do Senhor. Isso significa que mesmo na distância física, mesmo no meio de tribulação, nós temos motivo para dar graça a Deus. Porque a oferta e o dízimo é gratidão a Deus pela vida, por tudo que Ele nos deu. E nós vivemos pela fé. O justo vive pela fé. Desta forma, então, convido a todos a estar consagrando um pouco do muito que Deus tem te dado para a obra do Senhor. Nós não paramos. Só vamos parar no dia que o Senhor tocar com os seus anjos a última trombeta e então a sua igreja for levada, aí sim. Mas enquanto aqui estivermos, nós caminhamos pela fé. Desta forma, a igreja continua a marchar sobre a terra. Você também deve continuar fiel ao Senhor, contribuindo com as suas ofertas. Procure então a irmã competente, a pessoa responsável para receber as ofertas e os dízimos. Faça o contato pelo celular, pelo WhatsApp. Qualquer dificuldade eu estou à disposição. Mas a obra de Deus continua e ela é pela fé. Assim eu chamo o povo de Deus a marchar, porque no momento de dificuldade, quando o povo estava diante do Mar Vermelho, não foi o se entregar. O Senhor disse a Moisés: diga ao povo que marche. Então, no meio da tribulação, das dificuldades que o caminho nos traz, que a vida nos traz, nós continuamos adorando o Senhor. Então, dízimo e oferta também é adoração ao Senhor. Nós vamos louvar o Senhor com um cântico, consagrando dízimos e ofertas neste momento. Por tudo que tens feito. Que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.
por mim libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Peço nesse momento que a presbítera Sileuza consagre ao Senhor os dízimos e ofertas. Deus, nós te adoramos. Amém. Na beleza da tua santidade. Nós engrandecemos o teu nome. Amém. Deus, nós te louvamos, Senhor, pela vida que tu nos destes. Verdade. Pai, obrigada, Deus, por esse dízimo, por essa oferta que a tua serva depositou no teu altar. Amém, Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, porque a tua obra não para. Verdade. Porque a tua obra continua. Porque sim, o teu povo não para, Senhor. O teu sim, povo continua marchando, Pai. Sim. Deus, e nós te louvamos porque é o Senhor que tem nos guardado. E nós não temeremos diante, Senhor, de qualquer situação. Sim. Porque cremos que o Deus de Israel, sim, o Deus conosco, o grande eu sou, aleluia, está ao nosso redor. Amém. Acampa ao redor dos seus e o livra. Deus, em nome de Jesus, tu tens livrado o teu povo. Obrigado. Tu tens guardado o teu povo. Aleluia. E nós te louvamos. E nós iremos te louvar sempre, Pai. Amém. Porque tu és o nosso Deus. Amém. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Sim, amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu convido você nesse momento a pegar a sua Bíblia, se você tiver e se for possível, a convidar quem está nesse momento perto de você a sentar para ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e nunca é demais lembrar o que diz Romanos 10:17. Então, você que me ouve, compartilhe, convide quem está na sua casa agora, onde chega a nossa voz, porque esse é o maná do céu para a sua vida e para a sua família. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e nós vamos fazer leitura dos versículos de 1 a 14. Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: Jesus saiu do pátio do templo e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós, quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Jesus respondeu: tomem cuidado, para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, e dizendo eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados. E vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo.
e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Palavra do Senhor. Deus eterno fala conosco por meio da palavra pregada. Espírito Santo da promessa, ilumina a minha mente, o meu coração, e dá-me palavras de vida, do Amém, teu Jesus. Coração ao coração do teu povo. Amém, Jesus. De todo homem e mulher, crianças, adolescentes e velhos, idosos, todos de qualquer idade, Senhor, desde a criança até o mais velho. Onde chegar a nossa voz, onde esse culto chegar, que o teu Espírito Santo ministre, fale de uma forma poderosa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Amém. A palavra do Senhor, que eu quero compartilhar nesta noite, ela fala sobre o princípio das dores. E o recorte, e o que eu quero enfatizar, o fim se aproxima. Nós vamos aprender um pouco com Jesus e com a experiência dos discípulos com o próprio Mestre. Jesus, então, ele teve o cuidado. Ele sabia que estava chegando, estava bem próximo à sua morte. E em Jerusalém, ele saía do templo. Os discípulos ficaram admirados, olharam para o templo e viram aquela construção grandiosa, pedras preciosas, enfim, aquela beleza gigantesca. Ficaram impressionados. E aí, então, começaram a mostrar Jesus e destacar aquela estrutura enorme. Jesus, então, ele fala para os discípulos que aquela estrutura, vocês estão vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra. Essa introdução, eu diria que essas palavras marcam o início de um diálogo, por que não dizer do sermão escatológico, que Jesus então iria pregar aos discípulos, respondendo dúvidas, tirando então dúvidas, perguntas que os discípulos tinham acerca do tempo e da vinda do Filho do Homem. É fato que Jesus sabia sim que iria morrer. Ele estava em Jerusalém. Ele prega um sermão que fala então da proximidade dos anos que viriam pela frente, da destruição de Jerusalém, mas também que aponta para o nosso tempo e para as coisas que estão próximas a acontecer ainda. A igreja, ela nasce de Cristo, ela vive na fé em Cristo e ela vive para Cristo, porque Cristo é o Verbo de Deus, Cristo é o Deus encarnado, é Deus encarnado, como diz Mateus, Emanuel, Deus conosco. Portanto, abra bem o teu coração nesta noite. E eu creio que Deus continuará a falar com você. Jesus tem um cuidado de instruir os discípulos e não deixá-los perdidos. Ele então fala do sinal, do princípio das dores. A primeira coisa que eu quero destacar nesse texto é que esse texto, o capítulo 24 de Mateus, ele fala da destruição de Jerusalém, ele fala de sofrimento e perseguições, ele fala da grande tribulação, depois ele vai passar então e falar sobre a lição da figueira, para discernir a questão de discernir o tempo, mas ele também vai chegar e falar do 36 até o final do capítulo 24, sobre o dia e a hora em que virá o Filho do Homem. Portanto, é um tema extremamente importante para nós. Num tempo de completa incerteza e muitas perguntas, como povo de Deus, nós precisamos então da âncora, a fé em Jesus Cristo. Nós precisamos da nossa bússola, a palavra de Deus. Nós precisamos da constituição do reino de Deus, as Escrituras Sagradas. Amém, Jesus. A primeira coisa que eu quero destacar na sequência é que Jesus profetiza a destruição de Jerusalém. Isso está nos 3 primeiros versículos. E Jesus, ele deixa para nós assim. Ao passarem em frente àquela estrutura, e Jesus vê a reação dos discípulos, e Jesus dizer para eles que não vai ficar pedra sobre pedra, aquilo mexeu muito com os discípulos. Eles queriam saber então como uma estrutura que
havia levado décadas para ser construída, iria ser destruída. Um templo que é símbolo religioso, o centro da fé religiosa Jerusalém, o templo de Jerusalém, mas também político e religioso. Enfim, algo muito importante, não apenas simbólico para o judeu. E Jesus fala de uma catástrofe. Ele fala de um acontecimento histórico que iria, que estava por vir, e os discípulos ficam com aquilo na mente. Naquele momento, Jesus profetizou a destruição de Jerusalém. Jesus antecipa, então, o juízo de Deus sobre Israel. A história registra que isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos destruíram Jerusalém. Ou seja, Jesus começa a falar naquela conversa com os discípulos, de forma rápida, de coisas que ainda estavam por acontecer, mas de coisas muito sérias. E aquilo mexeu profundamente com o coração e com a alma dos discípulos. Uma segunda coisa que eu quero chamar a atenção é justamente a experiência quando os discípulos chegam ao Monte das Oliveiras com Jesus. A segunda coisa, no Monte das Oliveiras, os discípulos fizeram 3 perguntas. E é justamente essas 3 perguntas que eu quero destacar para que a gente possa, então, ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. A primeira pergunta, essas perguntas estão no versículo 3. A primeira pergunta, quando os discípulos perguntam a Jesus, Senhor, Mestre, quando acontecerão essas coisas? Quando Jerusalém será destruída? Senhor, quando? Qual será o sinal da tua vinda? Precisamos saber, Senhor. Precisamos estar atentos. Não queremos ser apanhados, desapercebidos. Quando e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Os discípulos fazem 3 perguntas. Quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Aqui nos deteremos aos acontecimentos que marcarão e marcam o princípio das dores. Também faremos uso aqui, na nossa ministração, dos textos paralelos dos evangelhos, que está justamente em Marcos 13, de 1 a 13, e Lucas 21, de 5 a 19. Na verdade, Jesus adverte os seus discípulos acerca do sinal. Ele começa dizendo nos versículos 4 e 5 de Mateus 24 o seguinte: cuidado com os falsos cristos, porque eles enganarão a muitos. Jesus adverte, ele chama a atenção, vigie, preste atenção. E não por acaso a história registra desde a morte, ressurreição e ascensão, desde que Cristo voltou aos céus, a igreja enfrenta heresias, a igreja enfrenta então dificuldades no caminho, e a história marca pessoas que então queriam ocupar o lugar de Cristo, e não muito distante do nosso tempo, se autodeclarando Cristo. Isso marca a história, mas aponta para o que vivemos hoje e o que virá pela frente. Ele alerta: fiquem vigilantes, em outras palavras, quanto aos falsos cristos, porque eles enganarão a muitos. Jesus fala de coisas que acontecerão antes do fim. Quando acontece algo como o que está acontecendo no Brasil e no mundo, que nós somos obrigados a ficar em casa, muitas empresas têm que parar, outras, daquilo que é básico, alimentos, farmácia, área de saúde ou farmacêutica, precisa funcionar, segurança, enfim, aquilo que é essencial para a estrutura social, para a nossa vida, precisa continuar funcionando, mas os demais precisam ficar confinados em casa. Algo sem precedentes, algo que foge à normalidade. Então nós começamos a questionar o que acontecerá depois. Como será, depois de tudo isso, a vida? Enfim, nós não temos as respostas. Nós temos projeções das autoridades. E a verdade é que é um ambiente de insegurança. Jesus fala de coisas, repito, que acontecerão antes do fim. Ouvirão falar de guerras e rumores de guerras.
Não por acaso as guerras vêm acontecendo desde o tempo de Jesus ao nosso tempo, e rumores de guerras pelo mundo afora. Não por acaso nós temos duas grandes tragédias, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que dizimaram milhares e milhares de pessoas. Mas fala de guerras e rumores de guerras no sentido de guerras e revoluções ou rebeliões, que também a história registra várias. E até a volta de Cristo, outras tantas. Advertência para os cristãos, advertência para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Advertência para a igreja de Cristo: não tenha medo. Talvez o mais difícil num ambiente como este é dominar o medo. Talvez é conseguir enxergar diante da escuridão, diante da situação que nós vivemos agora, a solução imediata, quando as próprias autoridades dizem que estamos no começo ainda. A advertência de Cristo para nós hoje é: não tenham medo. Ainda não é o fim, o versículo 6. Por mais difícil que seja o momento, por mais desesperador, e não é o caso, mas ainda que pareça ser, a Bíblia diz que ainda não é o fim. Creia nisso. A Bíblia diz mais, Jesus diz mais: se levantará nação contra nação e reino contra reino. Ainda no ambiente então de guerras, de conflitos. Isso faz parte da multiplicação do próprio pecado. É fato que desde o pecado lá no primeiro casal que Deus criou, Adão e Eva, até mesmo a época de Noé, nós temos ali em Noé o primeiro julgamento da humanidade. Mas de lá para cá nós tivemos tragédias por causa do egoísmo humano, por causa da vaidade, do orgulho, da soberba, por causa da injustiça, da indiferença. Nesse momento é o momento da nossa finitude. Não estou exaltando o momento que sofremos, que enfrentamos, mas Deus é soberano e não perde o controle da história. Amém. Nós não temos o domínio dos oceanos. Nós não temos o controle do firmamento dos céus. Nós não temos a vida na palma das mãos. A ciência não é Deus. O cientista não é Deus. O presidente, o primeiro-ministro, o rei, quem quer que seja a maior autoridade, não é Deus. A história registra que mesmo Faraó, sendo considerado na história filho da divindade, ele não conseguiu resistir o Todo-Poderoso. E na morte dos primogênitos, ele teve que abrir mão do povo de Deus. Ele teve que expulsar. Ele teve que pedir o povo de Deus para marchar para a liberdade. Porque o soberano estava em peleja contra ele. Deus. Na verdade, aquele que serve ao Senhor, aquele que confia no Todo-Poderoso, sabe que a sua vida está nas mãos do Senhor. Aleluia, Jesus. Sabe que o ponto final não é aqui. A nossa morada eterna não é aqui. Que nós não levaremos para a sepultura a nossa casa, o nosso carro, o nosso emprego. De fato, tudo que está aqui na terra passará. Mas as palavras do Senhor não hão de passar. Amém, Jesus. Mas o Deus eterno não passará. E aquele que tem a sua sorte nas mãos do Todo-Poderoso, sabe que não há o que temer. Amém, Jesus. Sabe que diante da vida celebra o Senhor. E diante da morte tem esperança. Porque não tem fim o Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E é esse Deus poderoso na batalha, que decidiu nos amar. Esse Deus santo, esse Deus eterno, esse Deus incomparável, que não precisa de nós, pecadores, dados à murmuração, contraditórios por natureza, duros de coração. Ainda assim ele decidiu nos amar. Ainda assim com misericórdia nos amou. E se inclinou e veio ao nosso resgate. Então é esse Cristo que fala com você, que fala comigo hoje, a respeito das últimas coisas. A respeito então do sinal, do princípio das dores. A Bíblia diz que haverá terremotos, pestes, que são doenças e fomes. Acontecerão terríveis e grandes sinais no céu. Tudo isso será o princípio das dores, tá? Estão nos versículos 7 e 8 de Mateus 24. Mas eu quero ir além. Uma terceira coisa que eu quero chamar a atenção. Mesmo com todas essas coisas,
A Bíblia diz que antes de tudo os cristãos serão perseguidos. Os versículos 9 e 10. Talvez você possa pensar o que isso tem a ver com o momento de doença, que é uma peste que se espalha rapidamente pela terra, e morte, principalmente para o grupo de risco assim considerado, idosos e crianças com doenças crônicas. O que isso tem a ver com o meu problema hoje? Eu quero dizer para você que a peste é um dos sinais do princípio das dores. A palavra de Deus se cumpre, quer você queira, quer você não queira. Quer você acredite, quer você zombe. Ela continua se cumprindo. E o Senhor virá na hora dele sobre a terra. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, diz a palavra do Senhor. E vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa, diz o Senhor. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. De acordo com os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, a perseguição será oportunidade para a igreja de Cristo, para os discípulos de Jesus, para os cristãos darem testemunho às autoridades, darem testemunho na terra. Portanto, o sofrimento, o que quem tira de lição? O sofrimento é enfrentado nesse momento. É para você, povo de Deus, dar testemunho. Não murmure, levanta a cabeça, porque quem está no controle é o soberano. Não se entregue, não se desespere, porque Deus sabe o que faz. Nós somos finitos, Deus é eterno. Confia no Senhor. Descansa no Senhor. E Ele não confundirá, porque em Deus não há confusão. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Em Lucas 21:12, ele nos permite aqui destacar a seguinte consideração: a perseguição da igreja, a perseguição dos cristãos, dos discípulos de Jesus, sinalizará a grande tribulação. Ou seja, estará dando para a gente o sinal às portas. Estamos diante da grande tribulação. Hoje, o que vivemos é uma peste que se espalha. Hoje, o que enfrentamos é o sofrimento. Hoje, precisamos permanecer diante do Senhor, na verdade, em testemunho de esperança, fé e amor uns aos outros. Aquilo que pudermos ajudar aos idosos com a proteção devida, às crianças com a proteção devida, aos idosos, muitas vezes em compras de supermercado, enfim, as crianças e idosos cuidando deles muito bem em casa. E a nós nos protegendo com higiene, com toda a cautela necessária. Eu quero chamar a atenção porque nesse momento, as pessoas que têm doenças crônicas, sejam idosos ou crianças, diabéticos, hipertensos, asma, essas pessoas precisam ter um cuidado maior. Os jovens precisam ter amor, e amor é demonstrado quando a gente tem um cuidado com a higiene. Ao chegar em casa, descarta aquela roupa que vem da rua, lava as mãos. Não é fácil, eu falo experiência própria, a gente assimilar novos hábitos em ambiente de emergência, em momento de emergência, ou seja, rapidamente, não tem treinamento, falou, ouviu, vamos colocar em prática. E precisamos nos policiar e ajudar uns aos outros. E aqui em casa tem sido assim. Quando eu vou esquecendo alguma coisa, minha esposa lembra, e a gente vai ficando de olho um no outro para que a gente possa se ajudar. Isso é muito importante. Os mais jovens são portadores desse vírus, no sentido de que o organismo tem mais resistência, mas pode levar essa enfermidade para casa. E com isso comprometer os idosos e as crianças que estão em situação mais frágil. Eu quero chamar a atenção, queridos, que a Bíblia diz que numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Versículos 9 a 11. Por se multiplicar a maldade, o pecado, o amor de muitos esfriará, no versículo 12. A Bíblia diz que mais aquele que perseverar até o fim será salvo.
Não desista. Nós estamos enfrentando uma peste. Ah, pastor, o senhor está falando de falso profeta, falso Cristo, perseguição, e a gente está enfrentando uma doença. Eu estou falando da palavra de Deus. A palavra de Deus para nós é alerta. A palavra de Deus para nós é luz. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés, a tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é luz que ilumina, é o farol. Portanto, aquele que é da luz, aquele que aceita a luz, aquele que crê na luz, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Passa a ser luzeiro, luz para os outros, luz para o mundo em trevas. Nesse sentido, nós precisamos então aprender mais da palavra. Porque quanto mais eu me alimento do Senhor, mais eu percebo que essa tribulação não vai acabar com a igreja. Que a fé é no sobrenatural. Amém. Que a igreja foi comprada com alto preço. Amém. Que a igreja vai partir daqui no dia que o Senhor arrebatar. No dia que o Senhor chamar. Quando chegar então diante do momento decisivo, a tribulação diante, a grande tribulação, o Senhor chamará a sua igreja. Ele arrebatará e ressuscitará os seus. E Ele arrebatará a sua igreja. Ele é quem cuida da sua igreja. Ele sabe até onde a gente aguenta, irmãos, amigos, ouvintes. Ele sabe até onde vai o nosso limite. Quem somos nós para murmurar contra o Senhor? Quem somos nós para julgar Deus? Quem é o barro para questionar o oleiro? Precisamos confiar naquele que tem nas mãos todo o poder. Naquele que tem nas mãos a vida e a morte. A Bíblia diz mais que o fim virá quando o evangelho do reino for pregado a toda criatura. Esse momento de dificuldade, a igreja é obrigada a fechar as suas portas por prevenção, por amor uns aos outros, por cuidado. Mas a tecnologia, ela pode servir para várias coisas. E nesse momento precisamos tomar posse para que o evangelho do Senhor Jesus, ele alcance milhares e milhares de pessoas. Você que nos ouve esta noite, você que está aí atento, sedento, como a terra seca que precisa das primeiras gotas, como o agricultor que anela, deseja que a chuva caia para ele plantar, como sentinela que deseja que o dia amanheça, que o sol venha raiar, como aquele que está preso, que deseja a liberdade, que você receba esse alento, esse refrigério de Deus, que você receba esta palavra de consolo, de conforto, que você receba essa palavra de fé, porque Deus não mudou, porque Deus é o mesmo, porque Deus não desistiu de você, mas que você possa entender de que tudo nessa terra passa, tem prazo de validade. Nós temos prazo de validade. Você vê os países mais ricos do mundo estão assustados também tanto quanto nós. A China controlou, mas está em alerta porque pode reiniciar o processo. O fato dos Estados Unidos está em alerta e as pessoas estão morrendo. Enfim, o nosso país está em alerta e tentando evitar o que aconteceu na Itália, e está acontecendo. A verdade é que vivemos um momento onde